esse momento, né, que vocês têm que prestar atenção mesmo nos pensamentos, no que vai ser dito, na palestra. Então, é um momento reservado, gente, é pouco tempo, né? 45 minutos. Então, é importante que vocês desliguem, tirem do vibracal, porque tira a atenção de vocês, né? Que nós temos que estar sempre ligados com Jesus, que Ele sempre nos atende, né? Ele está sempre conosco. Então, é isso do celular. E nós agradecemos a todas as doações que têm chegado aqui no Paz e Amor, para que a gente possa atender as 3 casas, né? Aqui, o Paz e Amor, no Tatuapé, em Guaianazes, são casas co-irmãs, em Guaianazes, e em Ferraz de Vasconcelos, que também é uma outra casa. Então, nós agradecemos a todas as doações, lembrando que todas as doações devem chegar devidamente prontas para serem doadas, tá? Porque nós não temos equipe para manutenção, para recuperar peças, por exemplo, colocar um botão, um zíper, costurar. Então, e também a pessoa que vai receber, né? É importante que a peça esteja em condições de uso, limpa, cheirosinha, e aí aquece o coração de quem está sentindo frio. E não só, né, os agasalhos, calçados, e que doações em geral, os alimentos também. Quem puder fazer a doação. Hoje em dia nós temos, né, a tecnologia para nos facilitar, né? Então, tem o QR Code aqui, pode fazer a doação de uma forma mais simples e rápida. Tem na livraria, tem nos murais, tem aqui com a gente. A pessoa doa o quanto ela pode doar. E quem não pode doar, faça uma oração para que a gente consiga atender a todas as pessoas que necessitam, tá bom? Muito obrigada a todos e que tenhamos um ótimo trabalho. E que Deus esteja sempre nos envolvendo em luz, serenidade e confiança. Vou passar a palavra agora para o Fabrício. Abertura. Boa tarde a todos e a todas. Uma enorme alegria mais uma vez estar aqui na Casa de Paz e Amor. Estou vendo que vocês ainda estão com frio, mas lá fora está calor, hein, gente? Está na hora já de deixar a blusa, sorrir um pouco para o sol, agradecer que ele voltou, não é? É sempre bom ter um dia mais ensolarado. Apesar de eu gostar do frio, certamente o sol sempre nos alegra, né? Nós somos um pouco parecidos com as plantas, né, nesse sentido, embora elas se alimentem da luz solar, nós também nos alimentamos. Não o físico, mas certamente o nosso lado espiritual, o nosso astral se alimenta também da luz do sol, né, da alegria. Então é bom ter o sol voltando para nos alegrar. E que seja também uma tarde de sábado muito alegre para todos nós, né, nos conectando com essa espiritualidade amiga. Tudo, a gente sempre lembra, né, que no plano espiritual, nós é que somos limitadíssimos, né, pelo corpo físico. Então, já nos disse Isaac Newton que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não é mesmo? Então, só que para a espiritualidade não é assim. Para a espiritualidade, tudo é pensamento e vontade. Então, é muito importante que nós estejamos presentes aqui com a nossa alma, com o nosso pensamento. É natural que às vezes a gente, em tempos de TDAH, né, gente? É natural que às vezes a gente perca um pouco a concentração, mas se o nosso pensamento vagar, vamos trazê-lo de volta para estarmos aqui presentes, principalmente porque, como eu disse, no plano espiritual tudo é pensamento e vontade, então o que importa é a sintonia. A espiritualidade está aqui trabalhando por nós. Nós temos que estar aqui presentes e estarmos em sintonia com eles, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa tarde e os benefícios aqui que a espiritualidade irá nos trazer. Então, vamos começar aqui o nosso trabalho de hoje.
dia 27 de junho de 2026. O capítulo do Evangelho que nós leremos hoje será o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Item 14, Desprendimento dos bens terrenos. Quem fará as leituras do Evangelho e da mensagem por nós será a Priscila. Prece inicial a Helena. Vibrações gerais, vibrações dos passes e vibrações das águas será a Noelma. A prece final será a nossa querida Vera Pereira. Hoje nós temos uma grande palestrante, temos a alegria de tê-la aqui conosco mais uma vez, uma divulgadora do Espiritismo, uma voz muito forte da nossa doutrina, que dá palestra aqui na nossa casa, temos a sorte de tê-la aqui, e também em outras diversas casas. Também tem programa na Rádio Boa Nova, quem quiser pesquisar, e diretor das Casas André Luiz, enfim, tem uma capivara extensa de serviços prestados ao Espiritismo. Nossa querida Celina Sobral, mais uma vez está aqui conosco, então vamos estar aqui presentes, ouvindo atentamente tudo o que a Celina tem, como sempre, carinhosamente para nos passar. Que Jesus nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Manon. Desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, Constantina, Argélia, 1863. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração, a uma distância igual e que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Do livro Momentos de Sabedoria, por Nelson Moraes, pelo Espiritualus. Resoluções. O homem é o senhor dos seus caminhos. Quando possui a certeza do que realmente quer, ninguém conseguirá deter seus passos. Jamais deixe a incerteza anular a força que você possui. Planeje sua vida, crie uma meta e persevere. A vontade determinada é a alavanca que remove qualquer obstáculo do caminho. Seja arrojado sem temeridade e sem prepotência. Invista em seus projetos com decisão e denodo, e você se surpreenderá ao descobrir o quanto é capaz de realizar.
Não se deixe dominar pela ideia de que está fadado a sofrer. Tire do próprio sofrimento a força para superá-lo. Amadureça na convicção de que tudo na vida você pode, mas nem tudo lhe convém. Graças a Deus. E assim, nossos irmãos, a paz do Senhor permaneça em nossos corações, agradecendo ao nosso bom Deus, Jesus, nosso Mestre da Luz, e a nossa Mãe querida, Maria Santíssima, fonte de luz e de amor. Agradecendo por estarmos aqui, nessa tarde, na casa de paz e amor em Jesus, nos envolvendo nessa palestra que nos traz sempre um grande aprendizado. Agradecendo os mentores da casa, Dr. Bezerra, Eurípides Bassanuf, Irmã Clara e tantos outros. Que a nossa palestrante, a Celina, receba muitas intuições nas suas palavras. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Todos bem? Vou perguntar de novo, vocês fazem de conta que está tudo bem. Todos bem? Sim, isso. Que bom que a gente está junto, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade, que a casa me dá a oportunidade de trabalho e me recebe. Gratidão. Gratidão, Fabrício, querido. Gratidão a todos. E por vocês terem conseguido chegar, né? Enfrentando aí um sábado gostoso, e vindo aqui investir em cada um de vocês. Isso vale muito a pena. A espiritualidade dá ponto para a gente receber bônus horas, viu? Vocês virem, investir em vocês para tratamento, para beber água fluidificada, para receber o passe, é ponto para a gente. Bom, no ontem, Jesus caminhou por muitos lugares, passou por caminhos espinhosos, encontrou a dor e o desespero nos corações humanos. Isso a espiritualidade traz para a gente numa mensagem e a gente pensa, realmente, de repente, em encarnações passadas nossas, nós estávamos lá, vendo certas coisas, né, nos comprometendo com atitudes, pensamentos e sentimentos, e estamos aqui hoje, tentando entender um pouco mais do Evangelho, daquilo que Jesus vivenciou para nos mostrar. Ele não deixou nada escrito. Jesus não deixou nada escrito. Ele vivenciou, não é? E quando a espiritualidade fala, né, que passou por muitos lugares e foi em busca de dar um olhar amigo, de curar com a palavra, com as mãos, com a própria saliva. Imagina hoje ele, como espírito, continuando sendo governador do nosso orbe, o que ele pode fazer com a gente, para a gente? Se com um corpo de carne esteve aqui conosco e ajudou tanto e tanto, e vivenciou e sofreu, não é? E mostrou para a gente a verdade, a libertação, a cura. Imagina hoje como espírito do lado de cada um de nós. Mas eu acredito, dentro dos estudos e dessas nossas idas aí pelo Brasil, pelo mundo afora, como a gente, ser humano, ainda duvida dessa presença de Jesus do nosso lado. E Ele está do nosso lado, muito vivo. Não vai voltar porque nunca foi embora. O Espiritismo fala, né? Jesus não vai voltar, como muitos dizem, porque Ele está aqui,
com a gente. E nessas últimas reflexões nossas aí em algumas outras casas, em algumas outras cidades, a gente está sendo intuído, está sendo cientificado que esses nossos encontros estão sendo para tratamento específico para cada um presente. Abro parênteses aqui, encarnados e desencarnados, porque nós trazemos também para as casas, para os estudos, irmãos nossos que necessitam, ou que encontram a gente no meio do caminho, ou que está com a gente por um período, ou, de repente, alguns que estão esperando a nossa mudança para poder se melhorar e tirar como exemplo. Então, todos nós aqui temos consciência de que trouxemos alguém, de que estamos do lado de alguém e que Jesus está conosco. Então, a gente veio para tratamento, não só do corpo, mas do espírito, principalmente. Então, tenham certeza que cada um de nós, todos aqui, né, nós juntos, uma família só, estamos recebendo medicação necessária, particular, para cada um, não é? E, às vezes, acredito que alguns médiuns videntes têm até condição de ver a injeçãozinha que aplicam, muitas vezes, no nosso braço direito, para a gente receber aquilo que precisa, e, às vezes, a gente nem sabe que precisa. Ah, não, eu estou indo lá no centro, porque eu quero um tratamento no joelho, ou na perna, ou na dor de cabeça, e, de repente, o tratamento é no coração, é no estômago, é em outro lugar. Então, é importante a gente se entregar, né, e confiar. Gente, a gente tem que confiar mais em Jesus. A gente tem que confiar em Deus, a gente tem que confiar nos nossos mentores, nos mentores das casas que nos recebem, porque nada é em vão e nada é por acaso. Então, não estamos aqui por um acaso hoje, né? Jesus está querendo realmente falar com a gente, que a gente dilate nossas mentes e os nossos corações, para que a gente seja empurrado mais para frente, para que a gente ande. E a gente já trouxe aqui algumas vezes a letra dessa música, mas dessa vez não vai ser como uma abertura. A gente vai aprofundar aqui nas entrelinhas. A música O Sal da Terra, de Beto Guedes, diz assim para a gente, ó, anda. Como Jesus está falando no nosso ouvido aí. Olha, não fica parado. Porque se a vida é movimento, se a gente para, alguma coisa vai nos empurrar para frente. É que nem a vida é andar de bicicleta. Se a gente para, vai cair. Precisa do movimento. E esse poeta começa dizendo, anda, eu quero te dizer nenhum segredo. Quer dizer, não é nada que a gente não saiba. Nós sabemos tudo que Jesus quer de nós, que Deus quer de nós, que os nossos mentores de luz querem e esperam da gente. Porque a gente tem as leis divinas escritas na nossa consciência. Mas a gente insiste em querer esquecer, em querer deixar longe. Então ele está falando, ó, anda. Quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem, que está na hora de arrumar. Só que é esse chão da nossa casa, planeta, que nós estamos morando ainda, provas e expiações, mas o chão da nossa casa particular, que é o nosso eu, que é a nossa alma, que é o nosso corpo emprestado. Nós sabemos que temos que fazer o melhor por ele, pela gente. Se a gente está numa casa emprestada, a gente precisa manter arrumada, limpinha, cuidada. Então, quando a gente fala, nossa, eu preciso realmente fazer o que Chico Xavier falou, olha, cuidar do nosso corpo, cuidar do meu corpo, como se eu fosse viver 200 anos. Precisamos de lazer, precisamos de boa alimentação, de descanso, precisamos de bom sono, de boa alimentação e etc. Viver como se a gente fosse viver 200 anos, Chico falando para a gente. Mas também deixar a nossa alma como se fosse desencarnar amanhã. Aí a gente pensa, e se a gente desencarnar, se a gente voltar para a nossa casa de verdade amanhã? Porque a gente está aqui de passagem, não é? Então, a gente está num lugar de passagem, numa viagem para aprendizado e para acertar algumas coisas em nós, perante os outros, perante o nosso planeta que nos recebe. Vocês sabem que a gente não veio na encarnação? Porque muita gente pensa, não, olha, eu vim só para acertar coisa das vidas passadas. Gente, não é. Não é. Das de vidas passadas é quanto muito 30%. 70% é dessa encarnação que a gente arruma para a gente. E também precisamos auxiliar
o planeta, através das flores, como, né, o Fabrício falou. Nós somos, sim, flores. Quando Jesus falou, né, os plantar, onde deixei flores, na música O Homem, né, essas flores somos nós, que Ele quer ver florescer. Então, a gente precisa ser melhor. E olha que nós estamos na nossa melhor versão. Vocês estão bem com a última versão de vocês? Vocês acham que está legal? O que vocês acham? O Fabrício está dizendo meia boca. Vocês acham que está legal essa última, melhor versão de vocês? Vocês acham que precisa melhorar muito? Precisa melhorar muito? Se a gente está acertando 30% do passado e 70% dessa, a gente precisa ver o que a gente está fazendo com a gente agora. Não é? A gente precisa ver se a gente está sendo legal com a gente. Ou se a gente está deixando, não, eu sei que tem outra encarnação, então deixa para a próxima. Pelo amor de Deus, hein, gente? Pega lá o livro Ação e Reação. André Luiz, Chico Xavier. Espíritos que estão esperando se reencontrar e que já estão num certo patamar espiritual, estão esperando 2000 anos e não conseguiram se reencontrar de novo para acertar os ponteirinhos. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor no aqui e agora. Só que o nosso difícil é fazer o melhor aqui e agora e estar no aqui e agora. Lembra que a gente sempre fala que o Brasil está na Organização Mundial da Saúde como o país mais ansioso dos outros todos. É o Brasil, a gente. Levantando a taça aí que a gente está esperando no dia 19 de julho levantar também. Mas é da ansiedade. Então, a gente não está no aqui e agora. A gente não está no presente totalmente. Porque se a gente estiver no nosso presente total, a gente evolui rápido. Porque a gente está fazendo o nosso melhor no aqui e agora. Não estamos presos no passado, nem ansioso demais por causa do futuro. É o segredo, viu, gente? A gente evolui rápido, estando no melhor no agora. Que nem agora vocês. Vocês estão aqui prestando atenção no que o Evangelho traz para a gente. No que Jesus está dizendo, né? Olha, não fica parado, faz o seu melhor, caminha, cuida, né, do chão da sua casa. Vem que está na hora de arrumar. Então, a gente fazendo o melhor aqui e agora, a gente está evoluindo rápido. Não estamos ansiosos demais por amanhã. Será que daqui a pouco vamos conseguir fazer isso? Será que o que aconteceu comigo ontem vai continuar me machucando até quando? É o presente agora, né? Aí ele fala, de novo, o poeta, tempo. Começou pedindo para a gente pensar no andar, não parar. Depois fala tempo. Que bênção o tempo, né? Só que a gente fala, não, hoje eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para falar com um amigo, para desejar um feliz aniversário, para dar um abraço, para perguntar, oi, está tudo bem? Ou então, né, a gente se acelera em certas situações que a gente acha, né, nossa, era para mim já ter feito isso, e a gente não vive também o tempo tranquilamente. E o capítulo 9 do Evangelho fala bem-aventurados mansos e pacíficos. Aí a gente vai lá dentro de nós e fala assim, onde está a minha mansuetude? Será que eu estou deixando passar as coisas que vêm ao meu encontro que não é legal e que é para mim me testar em relação à paciência, à calma, à gratidão, à tranquilidade? Como é que a gente está, né? E o poeta fala, tempo, eu quero viver mais de 200 anos, como o Chico falou. Quero não ferir meu semelhante, mas nem por isso eu quero me ferir. É ter aquele autocuidado, é ter aquela vontade de mudar, de fazer diferente, de deixar lá fora o homem velho. Será que a gente está deixando lá fora aquele ser humano velho que se magoava com tudo, que tudo dava um troco? Eu acho que muitas coisas dessa a gente já mudou. Se vocês forem lá no cantinhos ocultos de vocês vão ver que muita coisa a gente já deixa passar, não é, Fabrício? A gente já deixa passar muita coisa. Depois dessa pandemia, a gente mudou um pouquinho o olhar. Mas, olha, a gente precisou estar ali, né, preso, afastado de tudo e de todos, se privando realmente de coisas que a gente gostava e queria fazer. Como se dissesse, para um pouquinho, porque toda vez que a gente para com uma gripe, com uma doença, num hospital ou em alguma situação, é porque a gente tem que refletir e pensar alguma coisa que a gente não está fazendo bem. Aí foi a população do planeta para dizer, olha, alguma coisa precisa mudar.
Aí o poeta fala, vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir uma vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. Olha só, né? Uma música tão antiga falando com a gente tão atualmente. Vamos precisar de todo mundo. A gente precisa dar as nossas mãos espirituais, e muitas vezes materiais, para modificar o que está acontecendo no nosso planeta em relação à condição espiritual. Hoje, os conflitos são muito mais espirituais do que materiais. E aí reflete no material, como a gente está vendo aí, guerras que não acabam, situações de desgaste emocional e de doença referente à saúde mental, berrante em todas as partes do planeta. Então a gente precisa dar as nossas mãos, independente de dizer, não conheço aquela pessoa, então não quero nem saber o que está passando, o que precisa. Gente, a gente ouve isso ainda. A gente ouve muito isso. E para a gente que estuda e conhece o Evangelho, dizer, não quero saber, não é da minha família, não me importa. Gente, é muito dolorido isso ainda para a gente. Saber que tem situações dessa, de um egoísmo tamanho, que a gente precisa dessas mãos unidas para mudar. Para ser, como muitos falam, né? Nós precisamos ser o Evangelho, que é a única leitura que de repente alguém vai ler na vida. Então, o nosso sorriso, o nosso olhar diferenciado, o nosso mãos dadas e deixar passar certas coisas, faz a diferença. Mas aquele primo, aquele cunhado, aquele tio, aquele pai, aquela mãe, vem bater de frente toda hora comigo, eu vou ser bobo. Também é falado isso. O pessoal fala nisso, gente, para a gente, lá na rádio. E nós estamos falando de uma rádio que vai para o mundo. Quando a gente fala da Rádio Monova, como o Fabrício falou, é verdade. Vem perguntas assim, não, minha mãe, você não sabe o que minha mãe já me fez. Gente, a gente precisa surpreender o outro. Quando a gente surpreende, as coisas mudam com uma facilidade, com uma rapidez tamanha que a gente não imagina. Aquele veio com 2 pés no seu peito. E aí espera que você vá retornar, né? A grosseria, as palavras, a situação. Aí você trata com amor, com carinho. Aquela situação de novo, né? Estão atirando pedras, seja você atirar a primeira flor. Faz toda uma diferença. Surpreender aquele que espera de nós uma grosseria, um troco igual àquele que foi dado. Então, quando fala, vamos precisar de muito amor e começar a perceber mais que a felicidade está perto da gente, lógico que não estamos esperando uma felicidade constante, eterna, numa casa que nós estamos morando de provas e expiações. Claro que não é isso. Mas a gente já pode ver diferente, com um olhar diferente, o outro. Lembra que Jesus fala? Quando seus olhos são luz, todo o seu corpo se ilumina. E é verdade, gente. A gente precisa começar a treinar e testar essas palavras do Evangelho. Mas será que se eu fizer diferente, vai ser tudo diferente? Será que essa felicidade de uma gratidão verdadeira, eu vou conseguir entender e sentir se eu fizer isso, se eu não revidar, se eu ver o outro que de repente está fazendo tanta coisa errada, mas tem alguma coisa de bom? Porque a gente quer ser visto com alguma coisa de bom, não é? Porque a gente tem alguma coisa boa. Ninguém aqui é completamente ruim. Não é. Não é. Mesmo porque a gente já está no 2º degrau da evolução nos planetas. Então, por mais que a gente erre, por mais que a gente tenha errado e ainda vá errar, a gente já tem alguma coisa de mais humano, sabe? De mais perfumado na alma. Tanto que se fala, né? Não há um coração tão endurecido que resista a um grande amor, a um verdadeiro amor, a uma atitude de doçura, de calmaria, de perdão. Não é? Ele fala, paz na terra. O que é a paz para a gente? Vocês podem dizer para mim, Celina, paz no jeito que está o planeta? Só que a paz, gente, não é só não ter dificuldade, não ter brigas, não ter desafios, não é. A paz é uma determinação interna nossa.
De dizer, ó, independente das vicissitudes, independente dos meus desafios, eu vou escolher não me deixar, sabe, abater tanto. Não vou me deixar ser tão influenciável, porque a gente ainda é muito influenciável pelo que o outro fala, pelo que o outro pensa, pelo que o outro vai dizer da gente, pelo que o outro está criticando. E não é, né? A gente tem que ter esse processo, essa caminhada nossa, particular, também individual, de dizer, não, eu vou mudar o meu interior para essa paz que a terra exige de nós para que seja melhor. Né? Aí ele fala, a paz na terra, amor, o pé na terra, e a gente está consciente. Vocês veem que muitas, abrindo parênteses, muitas das pessoas encarnadas têm problema na coluna. E uma vez lá no Discípulos do Evangelho, um lugar também que a gente faz palestra lá, teve um estudante da parte também, não era médico não, mas da nossa parte biológica, que ele falava, ó, a nossa coluna, vira e mexe a gente está com dor na coluna, né? Mesmo porque também o tipo de vida, às vezes também já a idade biológica, às vezes descontrole em exercícios físicos, etc. Aí ele falava que a gente com muita dor na coluna e com desalinho na coluna, é porque a gente não está com esse pé na terra. A gente não está firme conosco mesmos na determinação daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer fazer. Aí vai, por que vai atingir a coluna? Porque é o que nos mantém ereto, o que nos mantém em pé. Olha só, de repente está com muito, entre aspas, ataque nessa parte física, vamos, sabe, se centrar um pouquinho e ver o que eu estou fazendo, que eu preciso me melhorar, para ficar mais firme, mais consciencioso, mais sensato em relação às coisas que estão vindo para mim, do outro, ou da vida, ou da situação no geral, pode ser no trabalho, pode ser na casa espírita, pode ser no estudo, pode ser na família. Porque desalinha os nossos chakras e mexe com a nossa coluna. Então, a paz na terra é a gente se encher de um pouquinho mais de amor, porque a gente ainda não tem condição de amar ágape, incondicional, não dá, não adianta. A gente pode ter momentos, nossa, mas uma mãe para um filho, não é? Saiu de dentro, é diferente, pode fazer tudo, mas a gente ainda tem o amor apego, não é? É aquele negócio, não é o meu pai, é o meu filho, é o meu marido, não é aquele amor incondicional ainda. Então a gente tem que começar a exercitar o amor. Ó, ele falou anda, ele falou tempo, agora ele fala terra, o nosso planeta. Aí ele fala assim, terra é o mais bonito dos planetas. Nosso planeta azul, né, visto do alto. Estão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave, nossa irmã. Gente, olha o materialismo. Está muito ainda, né? As brigas são por causa de poder, são por causa de dinheiro, são por causa de terra, são por causa de coisas materiais, é por causa de petróleo, é por causa de... É um monte de coisa material. Que a gente vai deixar tudo, a gente nasceu sem isso tudo que a gente briga, e vai embora deixando tudo aqui. Aí vai chegar lá do outro lado, vai dizer, meu Deus do céu, olha o tempo que eu perdi, tenho que recomeçar. E é muito doloroso a gente ter que recomeçar de novo, ver que a gente perdeu tantos e tantos e tantos milhões de anos de reencarnação e ter que começar de novo. A gente não aguenta mais isso, né? Gente, ninguém aguenta mais ficar, né, nesse círculo vicioso aí que não acaba. Então, é para a gente se desapegar um pouco de certas coisas que estão nos fazendo sofrer. Aí a gente fala, mas acontece que meu filho é ingrato, que tal pessoa... Gente, vai lá no capítulo 14 do Evangelho estudar lá, a ingratidão dos filhos, ingratidão dos laços de família, etc. Porque a gente vai entender um pouquinho mais. Olha como o Espiritismo é consolador para a gente. É contra o materialismo, porque nos abre os olhos para que a gente viva como espírito. Gente, quanto mais a gente viver como um ser espiritual, num corpo emprestado, fazendo aquilo que a gente falou, né? Viver 200 anos na matéria, viver um dia para voltar para a parte espiritual. Mas quanto mais a gente viver, já está no meu tempo? Quanto mais a gente viver, eu tenho que olhar porque eu não enxergo as luzes acender. A gente fica tão preso, né, do que a gente está falando. Gente, quanto mais a gente viver como espírito, quer dizer, com a consciência de espírito, não é viver como espírito que não vai comer, que não vai dormir, não é isso não. Mas como ser espiritual com essa consciência, mais tranquilo,
mais abençoado, em acordo com os nossos mentores, a gente sente a vibração e vive. Menos a gente adoece, porque a gente vai estar mais ligado ao lado espiritual, ao lado de bênção. Olha, aí ele fala, canta, mexe na alegria, mexe na gratidão, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos, tu que és do homem a maçã. Tu que és do homem a maçã, é Jesus falando para a gente, olha, a gente tem o alimento, essa maçã como alimento do Espírito. É um alimento da carne, mas a gente precisa do alimento do Espírito. Que bom que vocês chegaram, que bom que vocês estão aqui, que bom que a gente está junto, refletindo junto. Há pouco tempo atrás a gente nem podia falar de espiritismo, nem de nada do Espírito, porque a gente ia para a delegacia. Há pouco tempo atrás, gente, a gente ia para a delegacia prestar conta. Como? Você está falando de Bezerra de Menezes? Quem é esse? Ou então falar de alguém que já morreu. Ia-se para a delegacia há muito pouco tempo. Hoje a gente tem casas abertas que abrem as portas para nos receber, para que a gente se alivie, para que a gente se fortaleça, para que a gente receba a nossa injeçãozinha aí dos médicos espirituais, do jeito que a gente está recebendo durante essa reflexão aqui juntos. A gente tem que agradecer muito. E ele continua falando, vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer o que vem depois. Recriar o paraíso agora, para merecer o que vem depois. Nós temos que fazer por onde sermos merecedores das graças, das bênçãos que a gente recebe de Deus, de Jesus. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor. Sal da terra. Nós temos que ser o sal da terra, o tempero, sabe? Aquela situação de que assim, olha, a gente não sabe ali na comida que tem sal, mas na hora que tira, a gente sente a falta. A gente precisa ser assim. A gente precisa ser aquele que vai fazer a diferença na família, na vida, no estudo, nos trabalhos. A gente precisa ser um pouco mais do que esperam da gente, sabe? Desapegar realmente, não ficar de mal com a vida, ter mais aceitação com as coisas, com as pessoas. Não querer que o outro mude, porque não adianta, a gente não vai mudar ninguém. Então a tolerância, a paciência, já vai nos dando um degrauzinho a mais na nossa existência, né? Então, não ficar de mal com a vida, não ficar sempre, sabe, de mau humor com isso. Se precisar chorar, chora. Gente, tem pessoas que falam, não, eu não vou chorar porque eu quero me mostrar que eu sou forte. A gente precisa chorar, não existe aquela situação, não, homem não chora, ou então aquela pessoa que está lá no palco também sabe, de bronze, não pode se mostrar frágil. Nós temos que ser de verdade, eu sempre falo isso em todas as minhas reflexões. A gente precisa mais mexer com o nosso interior, não ficar fingindo que é uma coisa, porque a máscara vai cair. Cada vez mais as máscaras estão caindo para que a gente seja de verdade e seja melhor. Porque quando a gente começa a se aceitar, ter o autoconhecimento, se conhecendo onde é que a gente é mais frágil, onde é que a gente tem que deixar de pisar e de fazer, e de falar e de sentir, mais rápido também a gente evolui. Mais a gente fica bem com a nossa vida, sabe? Ser menos exigente com a gente mesmo, mas também com o outro. Desfrutar a vida como ela é, nesse aqui e agora que a gente fala. E não exigir do outro aquilo que o outro não pode dar. A gente é muito infeliz com isso. Eu estou esperando que o outro me faça isso. Eu estou esperando ter esse resultado. A gente vai se decepcionar. E a gente se decepciona toda vez que a gente se ilude. Se desiludiu é porque iludiu. Então, essas reflexões que vêm, lá das entrelinhas do Evangelho, é importante para que a gente mude, para que a gente seja outro daquele de ontem, de um mês atrás, de 10 anos atrás. Porque senão nós vamos continuar nesse bate de frente com a vida, nesse bate de frente conosco mesmos, nos fazendo sofrer, nos adoecendo, Porque
a espiritualidade fala também, né, que em latim cuidar significa curar. Então, talvez porque cuidar, nós estamos nos curando e curando o outro também quando a gente cuida. Então, esquecer um pouquinho de nós mesmos e estender as mãos no servir, como o Evangelho fala e como Jesus fez, né? Então, que essas reflexões nos tragam de novo para esse nosso encerramento, que eu sempre encerro os nossos encontros com esse pensamento positivo do Roberto Ferreira, e tenho encerrado todos os meus encontros de reflexão com ela, e eu acho que, além de ser uma prece, é uma letra de uma música legal, que eu vou encerrar o nosso encontro com ele de novo. Vocês querem ouvir? Pode ser? Pode. Vamos de novo, né? Depois vocês puxem lá, fica com ele na cabeceira, hein? É uma música. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida, do fundo do seu coração, ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é o nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que, lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Que Deus abençoe cada um de vocês, todos os trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, que tenham um fim de semana abençoado e que possamos, em breve, nos reencontrarmos. Gratidão a todos. Agora, vamos colocar os nossos pensamentos em Jesus, no nosso Pai Maior, pedindo tranquilidade aos nossos corações e à nossa mente. Que possamos, a partir de agora, emanar somente vibrações de alegria, amor e harmonia. Vibremos pela nossa saúde, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, por todos os nossos irmãos que possam estar, de algum modo, passando por necessidades, desesperança, angústia, que eles consigam ser fortes na fé, na certeza de que tudo passará e que Deus está sempre a nos amparar. Pedimos por nossas famílias, por nossos lares, locais de trabalho e por nós mesmos, para que estejamos sempre emanando coisas boas para todos que se encontram conosco nessa caminhada. Pedimos também por nossos antepassados, que proporcionaram as condições para que hoje nós estejamos aqui, procurando por nossa evolução. Vamos pedir por todos aqueles sentimentos que nós temos, que nos trazem angústia, que nos trazem desespero, que a gente possa transformar todos esses sentimentos em algo que nos traga a força para transformarmos em algo bom, que a gente consiga vencer dia após dia. Agora, vamos nos colocando de maneira confortável nos bancos, deixando espaço para que os nossos médiuns possam começar a trabalhar. Sentindo agora a energia de limpeza, de tratamento e de renovação que viemos buscar.
vamos fortalecendo a nossa fé e a nossa força para viver essas dificuldades enfrentadas, com resignação e paciência. Vamos nos permitir sentir essa coragem e a firmeza de caminharmos em busca da renovação das atitudes, dos pensamentos, que sejamos firmes, que sejamos leves, equilibrados nas escolhas que talvez pareçam difíceis, porém são necessárias para a construção de uma vida verdadeira, rumo à tão procurada felicidade, que possamos ser fontes de amor, de acolhimento, de alegria, de tranquilidade, de paz e de esperança para com os nossos irmãos e conosco. Que consigamos ser o alívio e o sorriso na vida de alguém. Que o nosso amor transporte nas atitudes, que possamos ajudar, até mesmo materialmente, sem esperar reconhecimento. Até porque, muitas vezes, nós só estamos retribuindo o que já recebemos de graça e de alguém. A vida nos mostra todos os dias que nós possamos vencer, que nós podemos cair e que no outro dia nós levantamos de novo. Mas sempre temos que estar segurando na mão do nosso Pai, na mão do nosso irmão, que está sempre ao nosso lado a nos auxiliar. Que a nossa determinação seja instrumento de ação, que consigamos aceitar quem nós somos, que saibamos dos nossos limites, mas que também tenhamos a consciência que somos os verdadeiros responsáveis pelas nossas escolhas no plantio. E que, sabendo que a colheita foi difícil, nós podemos fazer um outro plantio com outra semente. Nós temos a escolha. Que consigamos vencer os vícios que trazemos em nossas atitudes e ações, e em nossos pensamentos. Que as palavras que saem de nossa boca sejam encorajadoras, rumo aos obstáculos a serem vencidos. Que nossos pensamentos sejam leves, lúcidos, confiantes e equilibrados. Que a nossa saúde seja restaurada e a nossa conexão com o universo seja plena, harmoniosa e de muito amor. Lembremos sempre que tudo passa e que o caminho mais curto é o caminho reto. Agora, mais tranquilos e equilibrados, vamos vibrar por nossas águas, que se encontram espalhadas nesse nosso planeta, nas chuvas, rios, mares, nas caixas d'água, nas nossas garrafinhas e no nosso corpo. Que essa água seja trabalhada, energizada com muito amor, trazendo o bálsamo para o nosso equilíbrio diário, nos fortalecendo ao longo da semana. Que lembremos também de todos os dias orarmos e agradecermos a Deus Pai e ao nosso irmão Jesus, aos nossos mentores e aos nossos amigos que tanto nos ajudam e nos auxiliam sem descanso.
Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Agora vamos para a prece final. Agradecer todas essas palavras maravilhosas que nossa companheira passou para nós. Não vamos deixar que essas palavras caiam no vazio, não. Vamos levar adiante durante os nossos dias, nossa semana, sabendo que Deus está do nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Não desistam jamais dos seus sonhos, de tudo aquilo que você possa fazer para melhorar a sua vida. Você não veio aqui à toa hoje, não, meus irmãos. Você veio buscar e você vai conseguir. Creia, Deus está contigo. Ele vai abrir portas e te dar novas esperanças para você continuar a sua jornada. Que Deus lhe proteja e lhe dê umas semanas maravilhosas. Fique com Deus, assim seja, graças a Deus. Pronto, pessoal, terminamos o trabalho. Mais uma vez, um ótimo trabalho, vibrante, né? Com uma palestra maravilhosa da Celina, que mais uma vez veio aqui nos agraciar. Vamos para casa, felizes, vamos ter um final de sábado bom, um domingo maravilhoso, e a semana que vem a gente se reúne novamente, combinado? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Vão com Deus. De luz, paz e amor em Jesus.